Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou trazer um tema que vocês sugeriram. Eu comprei essa agendinha aqui para anotar as sugestões de vocês de tema. Assim eu me mantenho com uma lista, da sugestão de vocês comigo e posso, ir refletindo e vendo qual o melhor tema pro momento. Eu senti de falar dessa vez de viver de luz, viver de luz, e refletindo sobre esse assunto acabei entrando também em pensamentos na telecinese, então falaremos desses temas. Bom, é comum, a gente ver por aí, geralmente ligado a pessoas que se iluminaram, a ideia de viver de luz, e existe até um nome para isso, as pessoas chamam de respiratorianismo, que seria a habilidade que as plantas têm de respirar, de se nutrir através da fotossíntese. Então, nós, através de uma técnica respiratória, conseguiríamos captar energia solar e viver dela, sem necessitar mais do alimento para nos nutrir. Bom, é interessante, se a gente parar para analisar. Se isso for de fato real, nosso corpo então tem, não só as habilidades espirituais, mas também habilidades incríveis, de se adaptar a qualquer situação. Podemos então vivermos como plantas, nos nutrirmos através do sol. Olha que coisa incrível, que seria capaz, essa máquina, seria capaz de fazer. Mas as pessoas que falam sobre isso também comparam isso com iluminação espiritual. Quando uma pessoa consegue viver de luz, na verdade ela é uma iluminada. Mas se a gente parar para analisar, não é bem verdade. Viver de luz, de uma energia solar, é uma habilidade desenvolvida, que você desbloqueia, e seu corpo passa a se nutrir através da energia solar. Isso não te ilumina espiritualmente, Na verdade, a espiritualidade tem mais a ver com a forma harmoniosa que você vive e trata as coisas, com o que você semeia. Então, para você ser uma pessoa espiritual, você não precisa ter habilidade de nada. Na verdade, você só precisa ser uma pessoa espiritual. Pensar pelo espírito, ser conectado com seu eu superior. E isso não tem a ver com habilidades, com telepatia, nada disso. Bom, eu procurei saber, antes de vir falar com vocês, se é comprovado, se já foi desmascarado, essa coisa toda. E o que eu vi foi algumas pessoas falando que houve, estudo científico, mas esses estudos eles se tornaram ocultos, não pode ser aberto, não pode ser revelado ao público o resultado dos estudos. Isso me faz crer que deu certo. Que realmente funciona. Porque quando algo não funciona, os cientistas eles fazem questão de encher a boca, para falar que não funciona e ponto. Então, se tem essa sombra ainda, se eles falaram que não pode revelar o resultado, eu acho que de algum modo funciona sim. E é por isso que eles não podem revelar, que eles não saberiam explicar. É uma habilidade que de fato seria um grande problema, Eles iriam assumir que algo tão poderoso é real e ao mesmo tempo eles não conseguiriam explicar. Então, se um dia for revelado isso cientificamente, vai ser quando eles puderem comprovar e como é que funciona. Enquanto isso, eles vão ficar com essa história realmente de que o resultado é secreto e não pode ser revelado. Então, por esse fato, da ciência ter criado esse mistério, eu acredito que funcione sim. Quando não funciona, não há por que ter mistérios. A mesma coisa quando há um envolvimento militar em alguma área que houve aparição de OVNIs. Mas o resultado, a investigação é sigilosa. Então para mim funcionou, porque para mim é real. Porque se não fosse real, eles iriam falar de boca cheia, que realmente não tem nada, é besteira do povo. Mas se tem provas, se tem documentos, se eles conseguiram comprovar, aí de fato se torna sigiloso,
Então, é a velha história, né, de deter a informação, se deter o poder, né? E claro, os cientistas, eles não costumam ser, né, dar braço a torcer, eles detestam coisas que eles não podem explicar. Por isso que eles falam pouquíssimo sobre vida fora desse planeta, por exemplo. Não há comprovação. Mesmo estatisticamente sendo muito provável de haver milhões de espécimes fora desse planeta, milhões e milhões, né? Os cientistas, eles não têm como provar, então o que falarão? Não podem falar, né? Ficaria mal-estar, né, falar sobre algo que não se pode comprovar cientificamente. Então aquilo que não é comprovado não é falado, não é conversado, não é discutido, né? Publicamente, pelo menos. Bom, falando de outra habilidade extraordinária, temos a Nina Kulagina, né, que viveu na Rússia, né, antiga União Soviética, e ela desenvolveu habilidades incríveis de telecinese, né? É bastante documentado o caso dela, né, dela mover coisas e inclusive até ser capaz de esquentar, né, a mão. Ela pegou um apresentador, encostou a mão nele e chegou a quase queimá-lo, né, com a mão. E ela foi muito estudada mesmo. Só que veja que no caso dela, ela nunca se colocou como espiritual, né? Na verdade, ela era uma dona de casa. E ela estava aberta, né, a ser pesquisada, né, a fazerem estudos. E aparentemente parece que de fato ela tinha habilidades, né? A não ser que a União Soviética tivesse criando isso para impressionar o mundo, né? Mas se os estudos científicos forem reais, ela de fato conseguiu desbloquear energias, né, pelas mãos de um modo que consiga mover as coisas. E é interessante ver que nesse caso ela não se coloca, ela não fala que precisa de uma iluminação. Ela era uma pessoa comum e ela desbloqueou isso, talvez, né, em casa, testando e tentando, um dia conseguiu. De algum modo ela conseguiu, e outras pessoas na União Soviética tiveram, né, essas habilidades também desbloqueadas. Então veja que não há necessidade de ser espiritual para desbloquear dons, habilidades do corpo físico. O corpo físico da gente a gente usa pouco, né, a parte que envolve o mental e que envolve direcionar energia. Isso é um campo pouco estudado ainda. Mas eu acredito que futuramente desenvolveremos mais habilidades como essas. E de uma maneira mais fácil. Eu acredito que com o tempo, né, passando gerações, é capaz de nosso corpo, né, desenvolver habilidades essas que já nasçam conosco, desbloqueada, né? Então eu acredito que essas habilidades não sejam nada assim demais, falar bem a verdade. É interessante, é curioso, mas não é prático, né? E se você entra na espiritualidade em busca desse tipo de habilidade, na verdade você não está buscando espiritualidade, você está buscando dons, né? É interessante ver que como podemos, né, usar e desenvolver. Geralmente, um exemplo, a pessoa desenvolve telepatia, né? Ela consegue captar fragmentos do pensamento dos outros. A gente olha isso, é tão impressionante que a gente vê essa pessoa como uma iluminada, mas é, na verdade, algo que é desconhecido, né? Que a maioria não tem, que a gente não escuta falar, e é por isso que causa tanto espanto, mas na verdade não vejo como nada demais, né? Dentro do campo espiritual não precisamos, né, de fato de nada disso para vivermos, né, para sermos espirituais. Essas habilidades podem acontecer voluntária, né, ou involuntariamente, né, depende de cada indivíduo, e geralmente não ocorre porque as pessoas já não dão mais força para esse tipo de habilidade, né? É uma coisa que ficou um pouco de lado. Por exemplo, viver de luz, né? É necessário que fiquemos todo dia no sol, né, ou pelo menos 1 hora olhando o sol, e tem a técnica, né, para fazer a fotossíntese. Se a gente analisar nosso cotidiano, isso é uma técnica que é pouco prática para o nosso dia a dia, né, para a nossa vida. Aí vamos parar de viver, de trabalhar, de fazer outras coisas,
porque queremos viver de luz, né? Porque eu acredito que uma pessoa que vive de luz também não possa fazer grande esforço, trabalhos pesados. Eu acredito que ela tem a energia suficiente para viver, mas não é uma energia que sobre para ela realizar outras tarefas. Eu acredito nisso, né? Porque pessoas que são extremamente ativas na vida precisam de muitos nutrientes, né? Então, uma pessoa que se submeta a uma dieta de zero nutrientes, né, ela tem uma sobrevida, na verdade, né? Ela pode conseguir ficar viva, consciente, mas não é uma vida ativa, né? Porque não se tem energia sobrando para essa atividade. Então, a gente já tem nossa vida, né? Nosso cotidiano. Eu acredito que as coisas que aprendemos devem ser para deixar esse caminho melhor, né? E o mundo espiritual nos aguarda, né? Nós iremos de qualquer maneira, não precisamos trazer, né, as habilidades do espírito de não comer para agora. Eu penso que existem técnicas que aprendemos, né, ensinamentos que aprendemos que são muito difíceis. Você olha aquele texto e é muito difícil de entender, mas é muito interessante a gente dispor de algum tempo com ele para desbloquear o nosso entendimento, né? Às vezes é uma filosofia tão profunda que ainda não entra no nosso entendimento. Então é interessante a gente parar para ler e refletir sobre aquilo e de repente conversar com pessoas mais especialistas para entender aquele texto, e não sendo verdade nenhuma, mas que esses ensinamentos eles ajudam a gente a aumentar o nosso entendimento, né? Se a gente entende um texto entroncado, extremamente difícil, filosófico, espiritual, vai ficar muito mais fácil entender um texto mais simplificado, né? A nossa mente ela acaba se expandindo para uma compreensão maior. E existe aquele ensinamento que é difícil, mas no sentido de se colocar na vida prática. A gente tem ali uma habilidade que podemos desbloquear, mas precisamos passar por um processo. Esse processo vai desencadear essa habilidade. Mas aí você para e pensa, isso não é muito útil, né, para mim, para minha vida, para o meu cotidiano, para a espiritualidade. Não vejo utilidade, na verdade. Então, esse é um tipo de ensinamento que se torna difícil, né, e pouco prático, e aí ele acaba não servindo. E existem também ensinamentos difíceis, aqueles ensinamentos que é difícil de interpretar. Quando alguém interpreta aquilo ali, uma outra pessoa vem questionar porque não é aquilo, cabe uma outra interpretação. E a gente vê, quando a gente vai analisar o texto, a gente percebe que cabe pelo menos umas 20 interpretações. E esse tipo de texto a gente não deve nem perder tempo, porque tem pessoas no passado que ficavam, na verdade, fazendo esse tipo de texto mesmo, para iludir as pessoas, criar ensinamentos extremamente complicados que nem a pessoa que escreveu entende, porque é incompreensível, mas que pode haver algum sentido se a pessoa buscar. Mas não quer dizer que aquilo seja de nada verdade. A gente pega textos extremamente complexos, até mesmo de leitura, né? Aquelas letras difíceis, letras que tiveram que ser adaptadas porque não existe, e quando a gente vai ver, não tem o menor fundamento para a vida das pessoas, para a espiritualidade. É só um compilado de pensamento, a pessoa juntou ali, fez alguma coisa, e as pessoas se encantam, olham aquilo e falam, nossa, esse cara é um gênio. Mas na verdade eu acho que muita coisa que foi feita pensando na espiritualidade foi pelo tédio de quem escreveu, e em criar alguma coisa que deixasse as pessoas, né, as pessoas ludibriadas. Como é que você vai questionar um texto no qual você não entende uma palavra, né? Então criava-se aquela lenda, né, daquele ensinamento, daquele cara que, nossa, aquele cara é um grande mestre, né? Ele tem a chave do conhecimento, porque o que ele fala ninguém entende. Mas na verdade eu acredito que muito foi trote, né? Muito ensinamento foi trote. Tem muito ensinamento também que é direcionado a um autor que não é o autor real, assinado por fulano de tal, e esse fulano nunca escreveu. Também são textos que foram feitos para ficar famoso, né? Colocando de autoria famosa, né? Acabava ganhando
notoriedade. Mas também são textos que não revelam a verdade. É como hoje, né? A gente tem a internet, é tão difícil a gente encontrar, né? Pra gente saber que um texto, que uma notícia é genuína, a gente precisa comparar essa notícia com outras fontes, né? E bater, ver se e procurar pesquisar, procurar ver se alguém descobriu se aquilo não é real, sabe? Se hoje temos a desinformação, você imagina naquele tempo, né? Que as pessoas escreviam e os outros acreditavam, né? As pessoas davam mais crédito às coisas. Então, é de fato complicado, né? A gente olhar ensinamentos do passado e dar 100% de crédito, falar que é aquilo mesmo, né? Muita coisa foi para lucrar, muita coisa foi para ficar famoso. Então a filtragem tem que ser muito grande, meus amigos, muito grande. Não adianta abraçar todo o conhecimento que é vindo do passado, achar que tudo é real, que não é. Por isso que eu sempre falo do nosso interior, né? Acreditar aquilo que o nosso interior medir naquela balança interna e a gente sentir que é prático, que é útil, que vai ajudar as pessoas, aí vale a pena. Fora isso não vale a pena, fora isso são conhecimentos realmente que não acrescentam. A gente fala e a pessoa escuta e não absorve. São conhecimentos complicados, complexos e sem uma praticidade, né? Ou algo traga utilidade, né, para a vida cotidiana e para a espiritualidade, ou são apenas, né, alguns casos para expandir a consciência do entendimento ou para iludir. Por isso, cuidado, tá bom? Então, viver de luz pode acontecer, pode ser, eu não tô aqui, né, falando que não, mas eu acho que pouco interessa, na verdade. Assim como outras habilidades, eu acho que pouco é interessante para nós. Não seria, eu já quando mais novo pensava, né, nossa, viver de luz, coisa incrível, né? Mas depois analisando, né, eu vou me privar, né, da alegria de estar vivo, né, de celebrar a vida, de comer coisas gostosas, né? A gente vai ter esse momento de não comer mais, sabe? Então estamos vivos, vamos aproveitar, né? Vamos agradecer o alimento, vê-lo como sagrado, vamos celebrar de fato, confraternizar, né? Nos abraçar, nos alegrar. Eu acho que isso é mais espiritual, né? É de fato um festejo, né? A vida e a existência. Não precisamos deixar de comer, não. Podemos aprender a comer melhor, mas não precisamos deixar de comer. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar olhando os comentários, comentando aqueles que eu consiga. E tudo que eu ver que é perguntas, tá? Eu vou trazendo, vou anotando no meu caderninho. E eu vou trazendo aos poucos, tá bom? Eu tô fazendo a média de um vídeo por semana, tá bom? Eu gostaria de agradecer publicamente a Patrícia Alves, que esse mês fez uma doação muito generosa para esse canal. E, nossa, ajudou muito. Eu tô quase conseguindo pagar praticamente todas as contas. Que era uma coisa que não estava acontecendo, né? Já haviam até me cortado. E eu consegui agora organizar, né? Já tá com as contas já encaminhando. Incrível, assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Aqueles que colaboraram e aqueles que não colaboraram, porque a presença, o compartilhamento, né, curtir, assistir, isso também, né, acaba trazendo mais pessoas. E aquelas que podem colaborar, né, que sentem colaborar, acabam fazendo. E eu só tenho a agradecer mesmo, meus amigos. Gratidão profunda por todo apoio e toda ajuda, viu? Eu espero muito em breve começar a trazer novidades aqui para vocês e de repente abrir outras mídias, outros modos de levar conhecimento, né? De repente um pouco mais profundo, tá bom? Mas eu vou trazendo, né? Tudo que vocês quiserem, né? Eu vou anotando e eu vou trazendo para vocês, tá bom? Gratidão profunda. Abençoado seja. E até breve.